Ontem tivemos a grata alegria de iniciar o tempo comum, a maior parte do ano litúrgico da Igreja, com a celebração do batismo do Senhor. Se no domingo atrasado contemplamos e adoramos Jesus, que se manifestou a todas as nações nas pessoas dos magos do Oriente, solenidade chamada Epifania. Ontem celebramos a Teofania. Epifania, manifestação do Senhor como luz para todas as nações. Teofania, a manifestação de Deus na diversidade das suas pessoas. É o primeiro testemunho no Novo Testamento da realidade íntima de Deus, um só que subsiste em três pessoas. Vocês perceberam no relato do Evangelho da missa de ontem? O Pai diz: este é o meu Filho bem-amado, em quem está o meu bem-querer. O Filho, que mergulha nas águas do Jordão, sendo batizado por João Batista, e depois sai da água. E ao sair da água, o Espírito Santo repousa sobre ele em forma de pomba. A Trindade, que se revela a todos os homens. A abertura solene, oficial, por assim dizer, da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse episódio, ele é narrado pelos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho segundo Marcos, que é o evangelho da missa de hoje, nós temos o Senhor que se desloca da Judeia, onde ele foi batizado. Segundo a antiquíssima tradição, o batismo de Jesus aconteceu no final, por assim dizer, do curso do Rio Jordão, que começa no Mar da Galileia Norte e desemboca no Mar Vermelho, a alguns quilômetros da cidade de Jericó. Então, o batismo de Jesus foi ali. Mas ele sobe, logo depois de batizado, para a Galileia e, antes de iniciar os seus discursos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, o primeiro discurso de Jesus aconteceu na sinagoga de Nazaré, da Galileia. Ele cuida de instituir um elemento integrante da igreja que ele pretende fundar. Uma nota característica da igreja, a apostolicidade. Nós professamos no credo: creio a igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja está alicerçada neste fundamento que são os apóstolos, edificados sobre os apóstolos e profetas como fundamentos, tendo Cristo como pedra angular, é o que o apóstolo Paulo diz numa de suas cartas. Pois bem, no chamado desses 4 primeiros apóstolos, nós não podemos deixar de lembrar da vocação universal à santidade para a qual todos os seres humanos foram chamados. Mas atenção quando, precisamente, o Senhor decidiu chamar-nos para viver a santidade. É preciso ir buscar no prólogo do livro do profeta Jeremias a resposta. Jeremias capítulo 1, versículos de 3 em diante. Antes que te formasses no seio de tua mãe, eu te escolhi. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Eu te havia designado para ser profeta das nações. A nossa escolha da parte de Deus aconteceu antes do tempo. Antes que o mundo fosse criado, o Senhor nos quis, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos designou, o Senhor destinou-nos. São Paulo tem uma expressão muito bonita no prólogo de uma de suas cartas. Nós fomos predestinados a ser santos no amor. Não existe destino no sentido comum, popular, mas existe predestinação. E mais, predestinação ao céu, predestinação à santidade. Predestinação, porém, que supõe e exige
nossa resposta e nossa colaboração. Se o Senhor, antes que o mundo fosse criado, nos predestinou à santidade, predestinou-nos em previsão dos nossos méritos. E se o Senhor, antes que o mundo fosse criado, de antemão já sabia e já sabe, quem não correspondeu, quem não corresponde e quem não corresponderá ao seu chamado e, portanto, será condenado, não significa absolutamente que o Senhor, tendo nos chamado antes que o mundo fosse criado, tendo nos consagrado antes da existência do mundo, tenha decidido nos criar para irmos para o inferno. Essa é uma concepção herética, blasfema, inadmissível. Se o Senhor sabe de tudo, antes que o mundo fosse criado, então para que Ele criou aqueles que Ele já sabe que serão condenados? Eu já dei a resposta. Antes que o mundo fosse criado, o Senhor amou-nos, chamou-nos, escolheu-nos, designou-nos. Portanto, no seu plano eterno, o seu desígnio de nos criar tem por finalidade apenas isto. É São Paulo quem diz na 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Atenção, o verbo é quer. O Senhor, portanto, ao criar, cria em vista da salvação de sua criatura. Agora, sabendo de antemão, porque Ele é Deus, que alguns eventualmente venham a se condenar, nem por isso Ele deixa de criar. E aqui eu já antecipo uma questão. Se Deus sabia que Judas em Cristo, Deus em Cristo sabia que Judas ia traí-lo, por que chamou? Não seria melhor não chamar Judas Iscariotes se Jesus já sabia? A resposta é muito simples. E eu vou responder com a ajuda de todas as mães que estão nos ouvindo. Uma mãe, antes de engravidar, deseja ter filhos, mas sabe que ao gerar os filhos vão dar problemas, vão cometer pecados, alguns até vão se desviar, vão causar tristeza, vão causar decepção, vão ofendê-las. É um risco que elas correm. Nem por isso elas deixam de engravidar, nem por isso elas tiram da cabeça esse propósito. Eu vou me casar e quero colaborar com o gesto criador de Deus, fazendo com que venham ao mundo os meus filhos. E apesar do risco que é alto, da possibilidade bem concreta de eles virem a cometer pecados, isso é possível e certamente vai acontecer, nem por isso eu deixo de amá-los desde já, nem por isso eu vou evitá-los. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa com Deus. Não é porque Deus sabe de antemão, sabia de antemão, se é que se pode falar em imperfeito do indicativo, que nós iríamos pecar, que o Senhor nos deixa de chamar, de amar, de nos criar e de conceder ao longo de nossa vida graças para que lutássemos contra nossas tendências desregradas e com o auxílio de sua graça nós crescêssemos em santidade. Sobre isso, eu queria propor uma leitura breve de cada um de vocês do Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 13. Jesus sobe ao monte para rezar e chama os que Ele quer. O texto exatamente é assim: o Senhor subiu ao monte e chamou os que Ele quis. Olha que bonito. Chamou os que Ele quis. Por que Deus chamou Judas Iscariotes? Porque Ele quis. Agora, cuidado para que Judas não vire um bode expiatório, como se somente ele tivesse cometido pecado, porque Pedro também cometeu, porque os outros também cometeram. Quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, todos fugiram, todos pecaram por covardia. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, disse São Pedro, depois que quase ia se afogando. Portanto, o Senhor chamou todos pecadores. À exceção, aliás, da Virgem Maria, a única que não conheceu o pecado, todos os outros foram chamados. Todas as personagens do Antigo Testamento, com exceção de Nossa Senhora, incluído São José, que cometeram pecados,
foram chamados pelo Senhor. Nós também fomos chamados pelo Senhor. Aqui está o motivo pelo qual o Senhor chamou os que Ele quis. Atenção, chamar os que Ele quer não significa concordar com os pecados destes que serão chamados. O Senhor chamou seres limitados, débeis, frágeis, contingentes, com a carga do seu peso, com a imensidão dos seus pecados. Malgrado isto, o Senhor nos quis, o Senhor nos chamou, o Senhor nos designou. Portanto, não é o Senhor chamou os que Ele quis com seus pecados, alto lá. O Senhor chamou os que Ele quis, vírgula, apesar dos seus pecados. O Senhor sabia antes que o mundo fosse criado do tamanho da nossa fraqueza, da imensidão, para usarmos a expressão do Salmo 50, da imensidão das nossas faltas. Todavia, quis-nos, sem mérito algum da nossa parte. Passando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus passando à beira do mar. Amados, Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Contemplemos agora Jesus passando na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na frente da nossa casa, na frente do nosso carro, nos chamando de novo, dirigindo esse olhar terno, penetrante, sedutor, que Ele lançou a esses dois filhos de Jonas. Simão e André são filhos de Jonas, enquanto que Tiago e João são filhos de Zebedeu. Provavelmente os pais eram pescadores, porque naquele tempo dificilmente a profissão dos filhos não era a profissão dos pais, e tenho prova: Jesus era filho do carpinteiro, Jesus fora carpinteiro como seu pai adotivo José. Então, se Pedro e André eram pescadores, provavelmente Jonas, seu pai, era. E se Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram pescadores, provavelmente Zebedeu também era. Pessoas simples de uma parte muito pobre de Israel, até hoje o norte é a parte mais pobre. Jesus foi ao encontro deles. O convite é direto, é claro, é contundente, não espera a resposta de ninguém, porque o Senhor não quer barganhar salvação. Neste ponto não há democracia da parte de Deus. Há um respeito, sem dúvida alguma, à nossa liberdade, mas o Senhor é contundente e é para agora: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Uma imagem muito sugestiva: o pescador tira o peixe do fundo do mar. Na Bíblia, o mar por vezes designa o mundo, com sua imensidão escura, com sua profundidade de pecados. A 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: o mundo jaz sob o poder do maligno. Olha que impressionante, é uma frase fortíssima. Então o Senhor diz: segui-me e farei de vós pescadores. Eu chamei você para salvar pessoas, para tirar as pessoas das trevas. E aqui a gente não pode deixar de mencionar o texto de Isaías 61, do profeta, onde Jesus, com ele, na sinagoga de Nazaré da Galileia, se identifica com essa profecia e diz: hoje se cumpriu esta parte da profecia que acabais de ouvir. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, pois Ele me ungiu, Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para anunciar um ano da graça do Senhor. Eis a nossa missão, a nossa vocação, a razão de ser, de o Senhor nos ter chamado à existência e de o Senhor nos ter conservado até agora. Segui-me, seguir o Senhor. Imitar os seus passos, ouvir sua palavra, percorrer o seu caminho, abraçar a sua cruz, estar com o Senhor, imitar o Senhor, obedecer ao Senhor. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Imediatamente. Para hoje, o chamado de Jesus para mim, para o Senhor, para a senhora, é imediato. É agora e não admite
que digamos a Ele: Senhor, deixa primeiro que eu enterre os meus mortos, deixa primeiro que eu me despeça da minha família, deixa primeiro que eu faça isso. Não existe postergação, não existe absolutamente da parte do Senhor autorização para que nós coloquemos obstáculos ou percalços para protelar aquilo que deve ser dito, que deve ser feito, que deve ser realizado aqui e agora. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, diz o texto, encerrando o evangelho, acerca dos outros dois, Tiago e João, que estavam um pouco mais na frente. Amados, eis o chamado do Senhor para nós nesta manhã. Começando sua vida pública, Jesus, que podia fazer tudo sozinho, não quis. Jesus, que é todo-poderoso e onipotente, com o Pai e com o Espírito Santo, que podia realizar tudo sozinho, não quis. É mais uma prova da sua benignidade. Contar com a nossa colaboração. Ele, que em absoluto não precisa de ninguém, quis precisar, para mostrar que a graça de Deus age também por causas segundas e que Deus se utiliza ordinariamente dos instrumentos humanos. Deixe-me ser bem claro, isso tem uma aplicação enorme no matrimônio. Senhora, esposa, Deus quer salvar o seu marido e para isso Ele escolheu a senhora para ser pescadora dele. Senhor esposo, para salvar sua esposa, Jesus não precisa em absoluto de ninguém, mas pelo vínculo do sacramento do matrimônio. Ele quis precisar do Senhor, para que o Senhor fosse pescador dela. Senhores pais, vossos filhos podem e poderiam e poderão muito bem ser salvos por Jesus, sem o auxílio de ninguém, mas se Jesus os colocou sob os seus auspícios, foi porque Ele quis contar com a colaboração do Senhor e da Senhora para salvá-los. Portanto, considerem os seus filhos peixes e se considerem pescadores. Eu vos farei pescadores de homens. Na primeira leitura de hoje temos uma vocação que está sendo preparada no ventre de uma mulher tida por estéril. Ela é esposa de Elcana, uma das esposas chamada Ana. Estéril, não conseguia gerar filhos, o que era tido como uma maldição para as mulheres daquele tempo. Angustiada, aflita, mas ela não cessa de confiar no Senhor. Vai ser ouvida, vai ser atendida. É o tema da primeira leitura de amanhã, que é a continuação da primeira leitura de hoje. Entre dores, lamentos, angústias e aflições, ela está sempre diante do Senhor. Vai balbuciar, vai rezar, será até confundida como uma mulher embriagada pelo seu esposo, mas ela está entregue confiantemente ao Senhor e sabe que sua prece vai ser ouvida. E vai surgir do seu ventre o grande profeta Samuel, com as lágrimas de Ana, com a gestação que ainda está por acontecer, que vai redundar num parto prodigioso, depois do que Samuel será consagrado ao Senhor. Coloquemo-nos diante de Jesus, a causa, a razão e o sentido da nossa vocação. Foi Ele quem dirigiu o nosso chamado e no mistério da Eucaristia cumpramos o que diz o Salmo de hoje: eu oferto ao Senhor um sacrifício de louvor e vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Tu me chamaste, Senhor, um dia pelo batismo no tempo, mas na eternidade tu já havias me escolhido. Eu te louvo e te agradeço por esta imensa prova de amor. Nesta manhã, renovo minha docilidade, minha obediência, minha adesão a vós, meu propósito de deixar tudo para seguir-te. Isso significa que eu me comprometo a remover todos os obstáculos dentro e fora de mim que sejam um percalço para que a minha vida seja uma inteira oblação, uma completa entrega, uma contínua atualização da vocação que é a resposta ao teu chamado de amor, para que eu viva santamente a graça do meu batismo, da minha crisma e, no caso dos consagrados, da minha ordenação presbiteral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.